No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito do título que você já pôde ver aí, Não Entendo a Bíblia. E agora? Algumas pessoas, elas até desistem de ler a Bíblia, a palavra de Deus, porque elas não entendem, e porque ela não entende, ela não continua, ela não tenta descobrir o que é. Eu sei que é difícil você ler ou insistir em ler algo que você não tem compreensão daquilo, mas o que você precisa saber, e nós vamos falar nesse livro, nesse vídeo, que os livros da Bíblia, além de ter a escrita, a orientação, há o Espírito na palavra, né? Por isso que a gente recomenda as pessoas orarem antes de ler a Bíblia. Mas eu não sei se já aconteceu com você, você tentou ler a Bíblia, você sentiu ou percebeu que não entendia nada do que estava lendo, e aí você falou assim, eu vou desistir. Você quer ver um livro que é muito comum isso acontecer? O livro do Apocalipse, porque ele é cheio de símbolos, tal, e as pessoas leem, elas não entendem a razão dos símbolos que são ali apresentados, que tem um significado e tudo mais. Mas tudo isso é comum. A palavra de Deus, ela não é um livro qualquer que você lê e pega ali a ideia. Existe, como eu falei, um espírito por trás da palavra. E é interessante porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver, ela nos ensina o caminho que nós temos que tomar. E é a própria Bíblia que nos ensina como meditar nela, como ler. A própria palavra de Deus nos orienta como que nós devemos ler a palavra. E é interessante, você vê que Deus ele pensou em tudo, em todas as coisas. Primeiro, o que você precisa saber é que a Bíblia é espiritual, não é apenas intelectual. Como eu disse, não é você ler um livro de alguém, pegar ali a ideia de alguém. A Bíblia é um livro espiritual. Então tem as escritas, as orientações, mas tem também a parte espiritual, que aí você deve pedir entendimento a Deus. Entendimento é a palavra-chave aqui que eu queria que você escrevesse nos comentários hoje, tá bom? Escreva aqui, entendimento. Você quer ter o entendimento da palavra de Deus? Você quer ter o entendimento do que nós estamos falando nesse vídeo? Por mais às vezes que a gente tenta simplificar, algumas pessoas não entendem. É ou não é verdade? Escreva aqui nos comentários, você pode acrescentar e colocar o seu nome também. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a palavra de Deus diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, tá? Se referindo ao Espírito de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quer dizer, entender a Bíblia não é só uma questão de ler, de ser inteligente, né? Você se lembra que um dos principais da sinagoga foi procurar Jesus. Na noite ele diz, Senhor, ninguém faz o que o Senhor faz se não vier de Deus e tal. Elogiou a Jesus, exaltou a Jesus. Ele era um dos principais da sinagoga, ele era um homem inteligente, um homem importante, um homem que lia o tempo todo. Mas Jesus disse a ele, quem não nascer de novo, não entrará no reino de Deus. E ele disse, como que pode uma pessoa nascer de novo? Como que eu posso nascer de novo? Como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe e sair novamente? Quer dizer, você vê que mesmo ele sendo um homem muito inteligente, ele não entendia a palavra de Deus, que era no Espírito, né? Então, não é questão de ser inteligente. Uma pessoa muito inteligente pode ler a Bíblia e não entender nada. E às vezes aquela pessoa que não tem nem estudo, ela lê a Bíblia e ela entende tudo, porque é espiritual, tá? E eu queria aqui dar uns passos práticos para você entender a Bíblia, para facilitar e ajudar você. Primeiro, como eu disse no início, você orar antes de ler, porque quando você ora, Deus ele vai desvendar a você, inspirar você e te dar a direção. Tem até um versículo
em Salmos 119, versículo 18, que diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quer dizer, você pede, ó Deus, abre os meus olhos, os olhos do entendimento, né? Para que você possa entender a palavra de Deus. Antes de você abrir a Bíblia, peça a Deus para te dar o entendimento. Um segundo ponto aqui, que eu queria até que você anotasse, segunda dica: comece pelos evangelhos. Foi o que eu fiz quando eu comecei. Comece lendo Marcos, Lucas, João, tá? Os evangelhos são mais fáceis. Mateus, Marcos, Lucas, João, livro de Salmos, Provérbios, que são livros fáceis de você entender e que eles vão ajudar você a ter o esclarecimento da palavra de Deus. Começar pelos evangelhos facilita muito a pessoa ter sede de mais e mais ler e entender sobre a palavra de Deus, tá? A gente procura colocar de uma maneira simples para que você possa compreender. Jesus era simples e Jesus, com simplicidade, ele tentava levar o reino de Deus a todas as pessoas. Ele facilitava o entendimento das pessoas. Por isso que eu quero que você, que está vendo agora esse canal e ainda não se inscreveu, é grátis, você não paga nada. Clique aqui embaixo, se inscrever, ative do lado o sininho notificações e você vai ser sempre lembrado dos vídeos que nós postamos aqui para lhe ajudar, tá bom? E demais, você vai estar incluído também nas minhas orações. Um outro ponto, leia com constância. O que é ler com constância? É você não ler com pressa. Ler ali rapidamente. Não, é você parar e você meditar. Nós chamamos de meditação. O que é meditar? Você lê com constância, você lê com precaução, você lê com cuidado, para você entender exatamente o que você está lendo na palavra de Deus. No livro de Josué 1,18, ele diz: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite. Então a meditação é importante. É melhor você ler um capítulo por dia com atenção do que ler muitos capítulos sem o entendimento que você precisa ter, tá? E um outro ponto, busque ajuda e ensino naquilo que você lê e você não entende. Procure buscar explicação para aquilo, o entendimento para aquilo, porque existem colocações que são exemplos para facilitar o entendimento. E, sobretudo, para concluir aqui, é você colocar em prática aquilo que você lê. Quanto mais você pratica o que você lê, mais perto de Deus você vai estar, mais a palavra de Deus vai se tornar forte e viva dentro de você, para te abençoar, para te fortalecer, para te guardar, para te sustentar. Tenho certeza que é isso que você precisa e que você quer. Se esse vídeo lhe abençoou, compartilhe o link dele.